Sábado não tem, domingo no pronto-socorro. Segunda na residência aparece o socorro. Livros empilhados esperando serem lidos. Artigos científicos índios ainda não compreendidos. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Trials. É um prazer enorme ter a companhia de todos vocês. Muito obrigado mesmo pela audiência. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema bem importante da cardiologia pediátrica e da cirurgia cardiovascular. Vamos falar das cardiopatias congênitas. E mais especificamente, a nossa análise detalhada hoje é sobre a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a SHCE. É uma condição, assim, bem complexa, um desafio grande. Exatamente. A SHC, ela exige uma abordagem cirúrgica que é estagiada, sabe? E altamente especializada. Vamos explorar hoje os principais aspectos desse manejo cirúrgico. A gente vai se basear nas informações disponíveis, focando nesses procedimentos que, transformaram o prognóstico dessa condição, né? Com certeza. Então, para começar, a SHCE é essa cardiopatia congênita grave que precisa de cirurgia paliativa logo depois que o bebê nasce, certo? Isso, logo nos primeiros dias. O tratamento clássico ele envolve múltiplos estágios cirúrgicos. Começa com a operação de Norwood, ainda no período neonatal. Depois, vem o procedimento de Glenn bidirecional, ou M-Fontan. E, por fim, a cirurgia de Fontan. E, às vezes, pode ter associação com outras coisas, tipo doenças genéticas ou outras anomalias fora do coração? Pode sim. É importante investigar isso também. Mas focando na cirurgia, vamos falar do primeiro estágio, o Norwood. A operação de Norwood, feita nos primeiros dias. Qual é o grande objetivo dela? É uma cirurgia enorme, né? É talvez o estágio mais crítico. A ideia central, assim, é fazer o ventrículo direito, que é o único que funciona bem nesse caso, virar o ventrículo sistêmico. Ou seja, ele vai bombear sangue para o corpo todo. Para isso, a gente precisa reconstruir a aorta, criar o que a gente chama de neo-aorta. A gente usa o tronco pulmonar e o próprio arco aórtico, que é hipoplásico, subdesenvolvido. Entendi. Então, o tronco pulmonar vira parte da nova aorta. Mas e o fluxo de sangue para os pulmões? Como fica? Ótima pergunta. Exato, a gente precisa criar um caminho novo para o sangue ir para os pulmões. Isso é feito normalmente com um pequeno tubo, um shunt. Pode ser um shunt sistêmico pulmonar, tipo o Blalock-Taussig modificado, que liga uma artéria do corpo à artéria pulmonar. Ou então um conduto direto do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Certo, para garantir a oxigenação. Isso. E tem mais um detalhe crucial. É preciso ressecar, tirar uma parte do septo interatrial, a parede entre os átrios. Isso garante que o sangue que volta oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo possa passar sem restrição para o átrio direito, e daí para o ventrículo direito. É fundamental essa mistura. Uau, é uma verdadeira reengenharia cardíaca, logo de cara. E essa cirurgia pode ser feita com ou sem parada circulatória total? Pode ser feita das duas formas. Muitas vezes se usa hipotermia profunda, às vezes com parada circulatória total ou com técnicas de perfusão regional para proteger o cérebro e outros órgãos. Superado esse desafio inicial, que é enorme, qual o próximo passo? Isso vem meses depois, né? Isso! Geralmente entre 4 a 6 meses de idade vem o segundo estágio. Pode ser o Glenn bidirecional ou o M-Fontan. O objetivo principal aqui é diminuir a sobrecarga de volume do ventrículo direito. Lembra que ele estava bombeando sangue para o corpo e também para os pulmões através do shunt. Lembro, sim. Uma carga dupla. Exato. Então, o Glenn ou M-Fontan vem para aliviar isso. A gente conecta a veia cava superior, que traz o sangue sem oxigênio da parte de cima do corpo, diretamente nas artérias pulmonares. Assim, esse sangue vai direto para os pulmões, sem precisar passar pelo ventrículo direito. Ah, entendi. Então parte do sangue já vai para os pulmões sem sobrecarregar o coração. E qual a diferença entre Glenn e M-Fontan? O M-Fontan é uma variação técnica. Ele conecta a junção da veia cava superior com o átrio direito, as artérias pulmonares, muitas vezes usando um PET para ampliar as artérias pulmonares centrais. A comunicação entre a veia cava superior e o átrio é parcialmente fechada. E o shunt que foi feito no Norwood, claro, é retirado.
E por que fazer o hemifontan? Tem alguma vantagem? Muitos cirurgiões preferem porque pode facilitar a cirurgia de Fontan lá na frente. E também ajuda a corrigir alguma hipoplasia ou distorção da artéria pulmonar que possa ter ocorrido depois do Norwood. Faz sentido. Prepare o terreno para o próximo passo. Isso nos leva ao estágio final, a cirurgia de Fontan. Quando ela acontece? Geralmente entre os 2 e 4 anos de idade. A cirurgia de Fontan vem para completar a separação das circulações. Agora, o sangue pobre em oxigênio que vem da parte de baixo do corpo, pela veia cava inferior, a VCI, também vai ser desviado direto para as artérias pulmonares. Então, no fim das contas, todo o sangue venoso, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo do corpo, vai direto para os pulmões sem passar por um ventrículo. Exatamente. O ventrículo direito fica dedicado só a bombear o sangue já oxigenado para o corpo. A técnica mais moderna e comum é a conexão cavo-pulmonar total, a TCPC. Geralmente se usa um conduto extracardíaco, um tubo fora do coração para levar o sangue da VCI até as artérias pulmonares. Às vezes pode ser um túnel dentro do átrio, mas o conduto externo é mais comum hoje. Que incrível essa evolução! Mas imagino que para o Fontan funcionar bem, o paciente precisa ter condições específicas, né? Não é para todo mundo. Com certeza. Existem critérios bem rigorosos para indicar o Fontan. As pressões nas artérias pulmonares têm que ser baixas, a função do ventrículo direito tem que estar boa, as válvulas funcionando bem. Se esses critérios não forem atendidos, o Fontan pode não funcionar bem a longo prazo e trazer complicações. E mesmo quando funciona, existem complicações tardias, né? Sim, a circulação de Fontan não é uma fisiologia normal. A longo prazo, podem surgir problemas como arritmias, problemas no fígado e uma complicação séria chamada enteropatia perdedora de proteínas. Exige acompanhamento para o resto da vida. Uma sequência cirúrgica realmente impressionante. Transformou uma condição que era basicamente letal em algo tratável, ainda que com desafios contínuos. Sem dúvida. O manejo da CHC é um dos grandes exemplos do avanço e também dos desafios que persistem na cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica. A seleção cuidadosa dos pacientes, a técnica cirúrgica e o acompanhamento são chave. Bom, chegamos ao fim desta análise aprofundada sobre a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. É um campo fascinante que continua evoluindo, né? Esperamos que essa discussão tenha sido útil, viu? Especialmente para quem está se preparando para provas ou simplesmente buscando aprofundar o conhecimento nessa área tão complexa. E agora queremos agradecer imensamente a paciência e a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. A participação de vocês é o que realmente move o PodTrials. E por falar em participação, temos aquele pedido especial. Por favor, avalie nosso podcast com 5 estrelas lá no Spotify. Ajuda demais a gente. É super fácil, olha. Lá em cima da página do PodTrials no aplicativo, você vai ver a opção de seguir, que a gente sabe que você já segue, né? Do lado tem o sininho, que também já deve estar ativado para não perder nenhum episódio novo. E aí tem 3 pontinhos, um do lado do outro. Clica nesses 3 pontinhos. Vai aparecer a opção avaliar o programa. Aí é só clicar nas 5 estrelas pra gente. Isso ajuda muito a levar o PodTrials para mais gente. Contamos com vocês. Obrigada, turma. Até a próxima. PodTrials, revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS Trials, revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos de volta aqui ao PodTrials. Que bom ter todo mundo com a gente de novo. Hoje a gente continua a nossa conversa, sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a SHCE. Só para relembrar rapidinho, é aquela condição congênita, O lado esquerdo do coração, ventrículo, aorta, válvulas não se formam direito. Pode ser desde um desenvolvimento menorzinho, a hipoplasia, até faltar completamente, que é a atresia. Exato. E isso, na prática, é muito sério. Significa que o lado esquerdo, ele não dá conta de mandar o sangue com oxigênio para o corpo todo. Daí o lado direito acaba tendo que fazer um trabalho dobrado, sabe? Bombear sangue para os pulmões e também para o resto do corpo. É uma sobrecarga, que não se sustenta por muito tempo. E muitas vezes, essa síndrome não vem sozinha. Pode ter junto, por exemplo, interrupção do arco aórtico.
aquela falha na artéria principal. Isso, exatamente. Ou então, drenagem anômala das veias pulmonares, que é quando o sangue que volta oxigenado do pulmão chega no lado errado do coração. Complica ainda mais, né? Nossa, bem complexo mesmo, logo de cara. E as fontes que a gente viu falam de cirurgias, várias etapas. Como é que funciona esse manejo cirúrgico, principalmente num bebê, né? Olha, o grande desafio é, redesenhar toda a circulação. A gente precisa basicamente separar o sangue que vai para o corpo daquele que vai para o pulmão. E também, claro, aliviar o ventrículo que está funcionando, que nesse caso é o direito, e garantir que o oxigênio chegue no corpo em níveis aceitáveis. Como o bebê é muito pequeno e tudo muda muito rápido no corpo dele, não dá para fazer uma correção total de uma vez. Por isso essa ideia de etapas, né? Uma abordagem paliativa. O primeiro passo é a cirurgia de Norwood. Ela acontece logo, nos primeiros dias de vida mesmo. Já? Nossa. Sim. A ideia principal é pegar a artéria pulmonar e conectá-la à aorta, criando o que a gente chama de neo-aorta. É por ela que o ventrículo direito vai conseguir mandar sangue para o corpo todo. Partes estreitas da aorta original também são alargadas ali. E o sangue para os pulmões, como chega? Boa pergunta. Para isso, se cria um caminho artificial, um shunt. Pode ser ligando uma artéria do corpo na pulmonar, tipo o Blalock-Taussig, ou com um tubinho direto do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Uau, é quase uma reengenharia do sistema circulatório logo de cara. Impressionante. Mas e depois? Essa primeira cirurgia já resolve? Resolve a emergência inicial, né? Mas o ventrículo direito continua sobrecarregado, né? Por isso tem mais etapas. O estágio 2, que é a cirurgia de Glenn bidirecional, ou às vezes chamada de M-Fontan, acontece mais pra frente, lá pelos 4 a 6 meses de idade. Ah, tem um tempinho então. Por quê? Essa espera se o bebê crescer um pouco e, principalmente, as pressões dentro dos pulmões diminuírem. Aí nessa cirurgia, a veia cava superior, Aqui traz o sangue da parte de cima do corpo. essa mesma, ela é conectada direto na artéria pulmonar. Isso faz com que o sangue pobre em oxigênio da cabeça e dos braços vá direto para os pulmões, sem precisar passar pelo ventrículo direito. Alivia bastante o trabalho dele. Ah, entendi. Faz todo sentido. Tira uma parte do fluxo do ventrículo. Exatamente, e aí finalmente vem o estágio 3, a cirurgia de Fontan, geralmente feita entre os 2 e 4 anos de idade. Aqui o objetivo é completar essa separação. O fluxo da veia cava inferior, que traz o sangue da parte de baixo do corpo, também é desviado para as artérias pulmonares. O interessante é que depois do Fontan, o sangue venoso vai para os pulmões meio que por gravidade, de forma passiva, sem uma bomba direta. O ventrículo direito fica só bombeando sangue oxigenado para o corpo. Que incrível! Então, é uma construção passo a passo de um novo sistema circulatório. Uma adaptação fantástica para uma condição tão grave. É isso mesmo, uma solução engenhosa. E claro, o acompanhamento depois disso tudo é para a vida toda. Fundamental. Precisa fazer exames de imagem, né? Ecocardiograma, ressonância magnética, tomografia, tudo para ver como está o ventrículo direito, se não tem nenhuma obstrução, nenhum vazamento, sabe? A ressonância, por exemplo, é ótima para medir os volumes do coração e ver direitinho como está o fluxo nessa circulação de Fontan, que é bem diferente. É uma vigilância constante mesmo. Fascinante essa capacidade de adaptação, tanto do corpo quanto da medicina. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa exploração aqui no PodTrials. Muito obrigado mesmo pela companhia e pelo interesse de todo mundo. E agora, aquele pedido especial, né? Se curtiram, se acharam útil, por favor, considerem avaliar o PodTrials com 5 estrelas lá no Spotify. Ajuda demais a gente. É bem rapidinho. Lá na página do PodTrials no Spotify, vocês vão ver a opção de seguir, que, claro, já devem estar seguindo, o sininho de notificações e também 3 pontinhos verticais. Clica nesses 3 pontinhos. Vai aparecer avaliar o programa. É só clicar ali e dar as 5 estrelas pra gente. Isso impulsiona muito o nosso trabalho. Valeu mesmo, turma. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Pensando em toda essa reconstrução complexa que acontece na infância, como será que evolui a qualidade de vida e quais os desafios não cardíacos que essas pessoas enfrentam na vida adulta? Até a próxima.
O significado de Pod-Trials representa uma inovadora fusão entre dois conceitos distintos: podcasts e ensaios clínicos. Ele combina a acessibilidade e popularidade do formato podcast com rigor e importância dos estudos científicos, criando uma nova abordagem para a divulgação e discussão de pesquisas médicas e científicas. A fusão conceitual. O termo Pod-Trials nasce da junção de pod, abreviação de podcast, trials. Esta combinação reflete uma tendência crescente de democratização do conhecimento científico através de formatos de mídia acessíveis e envolventes. Os podcasts, por natureza, são formatos de áudio digital que permitem a distribuição de conteúdo de forma serializada, podendo ser acessados sob demanda pelos ouvintes. Já os ensaios clínicos são estudos de pesquisa rigorosos que testam a eficácia e segurança de intervenções médicas, tratamentos, medicamentos e dispositivos em seres humanos, propósito e aplicações. O principal objetivo dos Pod-Trials é traduzir informações científicas complexas, frequentemente restritas a publicações acadêmicas e conferências especializadas, para um formato mais acessível e envolvente. Através deste meio, pesquisadores médicos